ao nosso 7º tema da nossa síntese da fé católica, onde nós estamos então utilizando um documento, né? Na verdade é um texto, um livro que o Opus Dei colocou no seu site, muito bom, tá aí embaixo o link para você poder acessar o livro na íntegra. E aí nós tomamos a liberdade então de passar pelos temas, lendo linha a linha, refletindo, discutindo, querendo, claro, aprofundar ainda mais a nossa fé. E como sempre, em todos os encontros, a gente pede a intercessão de José Maria Escrivá, né, que ele possa, né, nos iluminar com toda a sua sabedoria, que ele possa nos auxiliar. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedesses inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias de minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Então, o 7º tema hoje é sobre a liberdade humana. E logo no início do texto esse que foi escrito pelo Ángel Rodrigues Lunho, logo no início do texto, ele começa falando que Deus criou o homem livre. E o que significa que Deus criou o homem de maneira livre? Significa, basicamente, o que vai falar o Catecismo da Igreja Católica. Deus nos fez completamente livres, porque diante de nós está a vida e está a morte. Basta nós escolhermos. Não haveria amor, para quem assistiu o tema 6 vai entender o que eu estou falando um pouco melhor agora, não haveria amor real se não houvesse liberdade real. Deus poderia ter feito totalmente diferente, mas aí não seria o amor pleno, mas sim um amor prisioneiro. E aí eu não sei se seria amor esse amor que seria prisioneiro. Então Deus quis deixar o homem o poder de decidir. E esse poder de decidir aqui é tanto positivo quanto também é um poder negativo. Porque nesse poder de decisão eu posso me afastar, me aproximar de Deus. Esse poder de decisão posso ser misericordioso ou ser rancoroso. Esse poder de decisão pode fazer eu matar alguém ou salvar alguém. Então Deus quis deixar o homem o poder de decidir para que assim procure espontaneamente o seu Criador e livremente chegue à perfeição plena e feliz aderindo a Ele. Ou seja, eu escolho ser melhor perante a Deus, né? Eu escolho amá-lo, eu escolho ir à Santa Missa, eu escolho me comungar, eu escolho ser bom para o outro. E isso só favorece a gente mesmo, porque aí prova o quanto nós escolhemos ter essa atitude. Imaginem se, não tem nem como imaginar isso, mas imagine se eu fosse à Santa Missa num domingo chuvoso, 7 horas da manhã, porque eu sou obrigado e o meu corpo vai livremente. Livremente não, né? Vai sem eu conceder, né? Ele vai livre e eu não. Que missa, que sacrifício seria esse? Nenhum. Mas justamente por ser livre, eu tenho a condição de acordar, tomar banho, trocar de roupa e chegar lá e na força da fé. Vejam, é esse sacrifício. O documento do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes, diz assim, é necessário que os homens sejam livres, ou seja, que os homens sejam capazes de conhecer e afirmar o bem autonomamente, ou seja, eu preciso reconhecer Deus, senão não vai dar certo, não vai funcionar. Isso supõe então que haja no homem, que é um ser finito e falível, ou seja, a gente erra e a gente vai acabar, a triste possibilidade de fazer o mau uso da liberdade que Deus lhe deu, negando e afirmando o mal. É o risco que Deus corre, mas é um risco no amor.
certo? É por amor que Deus dá a liberdade para que a gente possa escolher o que fazer com ela. Ele está lá esperando. Se a gente vai ou não, felizmente, é uma escolha nossa. Então, assim, se Deus criou o homem livre, significa, então, que a nossa condição humana possui uma liberdade. Que a Igreja Católica aqui, no texto em particular, difere de 3 modos. Eu tenho uma liberdade de coação, eu tenho uma liberdade de escolha e eu tenho uma liberdade moral. O que é cada uma delas, a gente vai passar brevemente por elas. Liberdade de coação é que tem a relação assim: eu posso externamente decidir o que eu vou fazer, sem ninguém me impossibilitar, sem ninguém colocar uma imposição contra a minha atitude. O exemplo disso é eu posso me reunir com as pessoas, eu posso exprimir uma opinião, eu posso dizer que Deus não existe ou que Deus existe. Vejam, essa liberdade de coação, ou seja, de ação. Uma segunda liberdade também que existe é a liberdade de realmente de escolher. E o ato de escolher aqui é um ato de decidir, e o ato de decidir gera, então, como reflexo, uma responsabilidade. Concorda? Quando eu decido entre a vida e a morte, eu estou decidindo. E isso me dá uma responsabilidade perante a minha decisão. Quando eu decido tudo pelo meu filho, por exemplo, o que eu estou criando? Eu estou criando um ser humano sem responsabilidade. Eu vou criar um adulto infantil. Porque qual é a característica da infantilidade? Não ter responsabilidade. Você concorda? Um exemplo disso, uma criança quebra um vaso na sala, né? Uma criança pequena. Ela é responsável por esse vaso que ela quebrou? Acredito que não. Nem ela sabe como que ela vai ser responsável pelo vaso. Ela não tem noção que ela não podia ter batido com a mão. Por quê? Porque a responsabilidade vem com a tomada de decisões. E no caso do exemplo aqui da criança, ela não tem condições de entender que ela é livre e, consequentemente, decidir o que é certo ou não ser feito. Qual que é a função dos pais, então? A função dos pais é criar os mecanismos que vão, então, construir essa liberdade. Um pai que educou bem os filhos é um pai que garante na liberdade que seu filho vai fazer o certo. Não precisa ficar vigiando, não precisa ficar atrás o tempo inteiro. Por quê? Porque eu sei a educação que eu dei. Eu sei o que eu formei. Porque eu criei ali a escolha correta, né? Eu criei ali o discernimento que vem de decidir. Tem um texto de um padre que eu não vou lembrar o nome, mas se eu não me engano é Como Educar as Crianças Hoje em Dia. E é um livro lá dos anos 60, 50 mais ou menos, se eu não me engano. E nesse texto ele logo começa ali falando sobre obediência, sobre liberdade, e tem uma frase dele que é mais ou menos assim, claro que eu não vou lembrar na íntegra, onde ele dizia que a liberdade é dada conforme o tempo. Né? Ou seja, você vai deixando a criança ser livre conforme ela vai amadurecendo e ela vai aprendendo a agir na liberdade. Acho que é isso mesmo a frase, ou seja, a liberdade é dada conforme a aprendizagem da liberdade. Você entende? Eu não posso falar, faça o que você quiser. Porque eu estou dando a liberdade sem dar o ensinamento. Agora, não, faça assim, seja assim, aprenda, não sei o que, né? Não pode, não faça. Bom, essa criança está sem liberdade, concorda? Só que o que eu estou criando nela? Aos poucos eu vou dando a liberdade que vem dessa educação. Por isso que a liberdade da escolha aqui é tão importante, que é a liberdade de decidir, a liberdade do fazer. Né? E dentro dessa liberdade da escolha existe ali uma liberdade que é a liberdade psicológica, né? Que é a liberdade da autodeterminação, de se autodeterminar, né? De decidir realmente ali o que se é, vamos colocar dessa maneira. E por último, nessa trinca, que é a liberdade moral. E essa liberdade moral aqui, ó, diz o seguinte, ó, a liberdade não é tanto uma propriedade natural da pessoa, mas uma conquista, fruto da educação, das virtudes morais possuídas e da graça de Deus. É exatamente isso que a gente está falando.
né? A liberdade, ela vem, né? Ela é pré-estabelecida através dessa educação. Eu preciso educar a pessoa para ser livre. E ser livre aqui é na condição de coisa boa, né? Na condição de fazer benevolências, não ser livre de tacar fogo no mundo e transformar o mundo aí no inferno. Pelo contrário, uma pessoa que realmente é livre é uma pessoa que não é presa a nada. E o que é uma pessoa que não é presa a nada? É uma pessoa que se aproxima a Deus. Porque qual que é a essência da liberdade? A essência da liberdade, então, está no amor. Liberdade e amor estão unidos. Não há amor verdadeiro que não seja livre, nem verdadeira liberdade que não se exercite como amor a algo ou alguém. Até publiquei no meu Instagram hoje essa frase e abri uma caixinha de perguntas se as pessoas concordam ou não com essa frase. Se você ama realmente uma pessoa, é porque na sua liberdade você escolheu amá-la e em contrapartida ela também escolheu te amar. Senão não há relação. Né? Eu sou casado, abril, maio, junho, há 3 meses praticamente. Tá? 2 meses aí vai fazer. Fez. E assim, eu diante de Deus, eu diante da minha esposa, né, tendo o padre e a igreja como testemunho, os padrinhos, a comunidade ali que assistiu ao casamento, eu escolhi ela e ela me escolheu. Se ela tivesse sido obrigada a casar comigo, não seria amor, não seria nem casamento. É por livre e espontânea vontade que vocês estão aqui? Sim. Sim, ou seja, a gente responde, sim, eu quero estar aqui. Por quê? Porque a gente se ama. E é esse amor que sacrifica pelas coisas na liberdade. Né? Eu vou ser mãe, eu vou perder a minha liberdade. Não, você está sendo egoísta, você está sendo mesquinha ali, por exemplo. É justamente por ser mãe, por poder amar ainda mais, que você decide pela maternidade. E esse sacrifício é um sacrifício que transforma-se em liberdade. Perceba, para uma boa mãe, nem amar seu filho não se apresenta como uma alternativa possível, mas nem por isso o amor a seu filho deixa de ser uma escolha livre. É quase que natural que uma mãe ame seu filho, mas pode acontecer de uma mãe não amá-lo. Então, no fundo, ainda é uma escolha. Olha o que fala São José Maria. Reparemos, quando uma mãe se sacrifica por amor aos seus filhos, fez uma opção. E, conforme for a medida desse amor, assim se manifestará a sua liberdade. Se esse amor for grande, a liberdade se mostrará fecunda, e o bem dos filhos procederá dessa bendita liberdade que implica entrega e procederá dessa bendita entrega que é precisamente liberdade. Quanto mais nós nos sacrificamos na ideia de eu escolho fazer isso, né? Eu decido fazer isso em nome de, mais eu experimento a liberdade de escolher, né? Mais eu experimento a liberdade que Deus me concede. E nada se compara, nada é tão mais assustador do que o maior ato livre que existiu na história da humanidade, que foi a entrega de Jesus na cruz, por livre e espontânea vontade. Ele não precisava, né? Ele não precisava, ele não tinha ali necessidade de estar ali na cruz. Mas ele é a maior liberdade que existe, a maior escolha que existe. É justamente essa escolha que Deus faz. Escolha de você, escolha para mim, de se entregar na cruz por nós. Jesus entregou a sua vida livremente. E aí fala o Evangelho de João: o Pai me ama porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ou seja, aquilo que eu estou dando, a escolha que eu estou fazendo, o sacrifício que eu estou fazendo será recompensado. Ninguém tira a minha vida. Ou seja, ninguém obrigou ele a tirar a vida dele. Né? Ninguém pôs uma arma na cabeça de Jesus, ou mesmo Deus falou, desce lá que... Não. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la. Ou seja, eu sou completamente livre para escolher essa escolha. Né?
esta morte de cruz. Porque eu sei que desse sacrifício, coisas maravilhosas acontecerão. Talvez a gente também precise pensar nesta ótica, né? Olhar para essa dimensão de que muitos dos sacrifícios que nós estamos fazendo porque ali recolheremos pedaços de céu. Aí experimentaremos o céu na terra. Né? Ali teremos uma estrelinha a mais no céu para a gente. E quantos sacrifícios nós não fazemos? Quantos sacrifícios nós somos convidados também a fazer e não fazemos, né? Todas as vezes que escolhemos a Cristo, é porque escolhemos para provar o nosso amor para Ele. É o que eu estava falando, eu escrevi isso aqui no texto hoje. A liberdade só pode ser entregue por amor. Outro gênero de desprendimento eu não concebo. Não é um jogo de palavras mais ou menos acertado. Na entrega voluntária de São José Maria, em cada instante dessa dedicação, a liberdade renova o amor e renovar-se é ser continuamente jovem, generoso, capaz de grandes ideias, de grandes sacrifícios. Né? Prova de amor, ir na Santa Missa, prova de amor, pedir perdão, prova de amor, ser simpático com os outros, prova de amor, trabalhar direito, fazer o seu bem feito, né? Entrar pontualmente no trabalho, ter as horas de descanso, aproveitar a família. Tudo isso é sacrifício em nome do amor. Desligar o celular um pouco, estar com as pessoas que você ama. Tudo isso é provando o nosso amor para com Deus. Então, no fundo, a liberdade é algo positiva, não é algo negativa. E essa liberdade que a igreja constrói para nós e apresenta para nós é uma liberdade realmente verdadeira. E exercitar essa liberdade cria um grande valor positivo porque nos aproxima do céu. Ao mesmo tempo que essa liberdade que é perfeita e maravilhosa, que Deus nos concedeu, ela também é repleta de responsabilidade. Porque eu posso escolher a vida ou a morte, né? Eu posso escolher a salvação ou o pecado. Eu posso escolher Deus ou não Deus. E lembrem-se, Deus respeita a nossa liberdade. Deus respeita a nossa liberdade e, ao mesmo tempo que Ele respeita a nossa liberdade, Ele é justo. Então, aquilo que você escolheu é aquilo que você terá como resposta. Aquilo que você escolheu é o resultado, né? Causa e efeito é exatamente isso. Qual causa você está causando? O efeito virá. Por quê? Porque Deus concedeu essa liberdade e essa liberdade é a que você levará diante dele quando então a finitude do seu corpo chegar. Que Deus então conceda essa graça, que São José Maria nos abençoe e que mostre que ser livre é uma condição para realmente ser santo.